Muito atrasado. Olá! Saudação a todos aí que estão vendo esta live. Nós estamos começando mais uma vez uma live da Missão Semear para poder fazer uma entrevista, para poder falar sobre missões. E hoje nós temos pessoas especiais conosco. Nós temos o missionário, ex-Paquito, homem de Deus, missionário, cantor, tocador, Xande, Alexandre. E é uma satisfação muito grande. Alô? E bem-vindo, Alexandre, missionário. Pode dar uma saudação aí para os nossos ouvintes? Saudação! E também temos o nosso irmão Fernando Queiroz, que é o nosso responsável pelo nosso treinamento missionário, pelo curso de missiologia, que nós estamos elaborando pela Missão Semear, para estar no site em breve, através da 3i. O W tem trabalhado para isso, né? Então, eu também queria que o nosso irmão Fernando desse uma saudação aos nossos ouvintes aí. Olá, boa tarde a todos. Muito feliz, muito contente de participar dessa live aqui com o missionário Xande, o missionário Jack Douglas, pessoal da Missão Semear. Muito satisfeito, muito feliz com o Senhor de estar podendo participar desse bate-papo aqui com vocês nessa tarde de sábado. Ok, pessoal. Aqui na Europa vai dar 9 horas, mas eu sei que no Brasil ainda é cedo. E eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quando estamos fazendo a live de missões, quando estamos falando de missões, é uma oportunidade de você refletir se você tem um chamado de Deus na sua vida, para que você seja despertado para missões, para que Deus possa te usar. Sabe que missões nós podemos fazer indo, nós podemos fazer orando e contribuindo. E qual é a sua parte? Graças a Deus, porque Deus continua fazendo missões em nós e através de nós. E nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade com o nosso irmão Xande aqui, que está conosco, para que ele pudesse se apresentar, falar um pouco da sua história. E nós podemos conhecer melhor. Você que já foi o Paquito, né? E agora está engajado aí na milícia do Senhor Jesus Cristo, no Níger, na África. Olha só que maravilha, glória a Deus. E então, Xande, fala para nós um pouco de você, um pouco da sua vida, para nós te conhecer melhor. Ok. Já estou na tela, não estou vendo nada que quando eu entrar, como é que tá? Você está ao vivo e a cores. Pois é, porque eu não estou me vendo e não estou vendo nada. Por isso que eu falei saudação, porque eu falei isso, não estou na tela ainda. Por isso que eu não estou conseguindo me ver e é isso. Porque daí eu não consigo nem me orientar aqui. Pede para o W me pôr eu na tela para eu me ver aqui, por favor. Tá ok. Mas não estou vendo nada. Aí eu não consigo Vamos ver, quero ver. Primeiro, para dar um oi aqui pro pessoal, porque não estou vendo nem se eu estou olhando para onde. Muita tecnologia, acontece isso, né? Eu estava falando pro pessoal, a gente não está acostumado com toda essa parafernália que existe tecnológica, e aí, mas graças a Deus a gente tem essa oportunidade. Vamos aproveitar, né? Aperfeiçoar tudo isso, nosso amigo W, vamos aperfeiçoando e vamos melhorando. Mas agora eu acho... Mas, de qualquer maneira... Tá. Joga, então, naquele jeito, W, que a gente fez um ensaio lá, aparecendo os três juntos, que é melhor. Pelo menos eu me vejo. Que eu não sabia mexer. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Não estou vendo aqui. Deixa eu ver. Onde é que eu aperto? Não apertei. Clica no meio da tela, Xande. Clica no meio da tela, que deve aparecer.
Deixa eu ver. Eu vou acabar ainda caindo aqui. Cadê? Eu cliquei, certo? Eu não estou conseguindo. Tá aparecendo. Tá, aqui, ó. Aqui. Ok. Eu avisei que eu não sei mexer, eu avisei. E... Tá assim no Face. mas por que no dele tá e no meu não tá? É porque nós estamos usando o Skype. Quem tá no Face tá vendo de outra maneira. Só que para nós tá desse jeito. Não se preocupa, não. Só fala, meu. Amém. Tá bom. Então vamos lá. Bom, Xande, prazer muito grande poder estar com vocês. É muito bom poder falar um pouco sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na família. Sabemos que todas as coisas são do Senhor. Sabemos que a cada passo que a gente tem procurado tomar é para fazer a vontade do Senhor. Importantíssimo, né? A gente poder se preparar antes de ir para um campo, seja esse campo o nosso vizinho, né? O campo é o mundo. E o preparo fundamental, como o senhor estava falando, né, sobre a parte de preparação ali, que acho que é o Fernando que faz essa parte de preparação, ou entendi errado? É isso mesmo. A importância fundamental, né, para que a gente possa falar menos besteira no campo, em vez de ajudar a atrapalhar, é fundamental isso, a formação, né, dessa parte tanto teológica como também na prática ainda, né, que seja na missão urbana, do que pensar numa transcultural, né, logo de cara. Então, começar a fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar dentro de casa. Eu tive um impacto de Jesus na minha vida em fevereiro de 95, e de lá para cá, a cada dia o Senhor tem feito coisas novas na nossa vida, na nossa casa aqui. E quanto mais a gente procura a conhecer a palavra do Senhor, e estudar e tudo mais a gente sabe que não sabe nada, porque é inesgotável a fonte, a palavra do Senhor. E eu fico completamente agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito, proporcionado, nos dado o privilégio de servir no país mais pobre do mundo ainda hoje, o último IDH do planeta, Índice de Desenvolvimento Humano, que é o Níger, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, então, dando essa primeira boa noite para todo mundo, que Deus possa direcionar aquilo que a gente vai estar falando, que seja para edificação do corpo, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui. E eu quero ser o primeiro a estar sendo ministrado, né? Através da palavra, dos testemunhos. E é isso, fico muito contente, né, agradecendo a oportunidade da gente estar junto aqui nesse bate-papo. Ok. É um prazer nosso também. E, Fernando, você pode nos ajudar com algumas perguntas, então, para o nosso convidado especial de hoje? Sim, claro. Ô, Xande, antes de mais nada, acredito que nós precisamos cuidar da família, da nossa família, né? Antes de mais nada, assim, antes de entrar sobre as perguntas do seu ministério, né, dos seus projetos, fala um pouco sobre a sua família, sua esposa, seus filhos, como que vocês estão passando nesses momentos de pandemia mundial, né? Onde vocês estão? Fala um pouco, assim, de você e sua esposa, como vocês estão nesse momento? Ok. Então, nós pegamos o Covid, né? Nós fomos aqueles da primeira etapazinha em março ainda. A gente estava no Níger, na África, e isso em março, quando a gente começou a saber sobre que Itália já estava fechando o aeroporto, alguns outros países da Europa aí já estava começando a sussurro de fechar a fronteira. Aí eu fiz uma reunião com a minha família lá no Níger mesmo, e falei com eles, olha, eu e geralmente minha esposa, a gente tem alguns exames que a gente faz periódicos no Brasil, e a gente falou, olha, a gente não sabe o que está para acontecer,
e tomamos um consenso em família que eu e Giovana voltaríamos. E conseguimos, de fato, embarcar no último voo antes de fechar a fronteira do Níger, e chegamos, então, e saímos de Paris na conexão 2 horas antes de fechar Paris. Então, assim, foi uma providência de Deus. Só que nesse voo a gente pegou o Covid. Ele já desembarcou aqui 3 dias depois, no Brasil, já com tosse, começou tosse, sintomas. Então, nós pegamos o Covid. Eu e Giovana, até hoje, Giovana ainda ficou com sequelas. Ela não está sentindo o cheiro ainda das coisas. Então, pegou essa parte neurológica. Comigo, ok, já negativamos, já faz tempo, mas eu tinha uma rinite meio crônica, eu sinto que ela deu uma piorada, inclusive na parte do meu esôfago, porque eu tinha feito uma cirurgia há uns 7, 8 anos atrás, eu estou operando de novo agora, dia 14. Então, eu senti que deu uma mexida, e eu vou ter que fazer uma restauração dessa cirurgia. Já está marcada agora para dia 14 em São Paulo. Então, assim, hoje a gente está muito confiante, embora todo esse período de Covid que eu fiquei no Brasil, fui para o Níger agora há pouco, quando abriram as fronteiras, retornei para a cirurgia agora. No Níger, a situação lá, nenhum dos meus filhos foram contaminados, teve pouco mais de 1.000 casos no Níger, ok? Lá nós estamos dentro do deserto do Saara, no oeste da África, onde eu penso que o calor também fez com que não tivesse muitos contaminados. Não sei se isso até hoje é uma incógnita, né? Se tem a ver essa questão do calor ou não. Mas 1.000 e poucos que ficaram contaminados e de mortos não chegou a 100. O resto recuperou. Então, e também, assim, acho que é a mão de Deus, porque num local onde nós estamos falando do último IDH do mundo, o país mais pobre do planeta Terra, onde, para você ter uma ideia, 85% da população não escreve nenhum nome, altíssimo índice de mortalidade infantil, analfabetismo, fome, malária mata muito por lá também, está tendo surto agora, nesse momento, de malária. Se tivesse uma pandemia entrado com força, ia dizimar muita gente. Então, eu vejo a mão de Deus guardando aquela nação, né? E vim de lá agora, quer dizer, cheguei agora. Os aeroportos já estão comentando de novo, França está fechando, eu peguei um aeroporto em conexão completamente vazio, praticamente, né? E quando, enfim, e tocando a vida no Senhor, orando, buscando esse momento de pandemia que para muitos foi uma loucura, eu posso dizer que foi um dos momentos que, mesmo em São Paulo, eu e minha esposa, com o Covid e tudo, aonde mais a gente teve essa comunhão com o Senhor. Foi um tempo de comunhão com o Senhor, comunhão com a minha esposa, com a nossa família, aonde pudemos pregar, usando a internet, né? Várias lives todos os dias, às vezes mais de 2 por dia, e levando a palavra de Deus, estudo. Então, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, tem os canais, tem uma série de coisas que eu espero que dê para eu ver daqui, quando o W estiver colocando as imagens, para eu poder até falar em cima. Porque aqui o que eu tenho é a foto grande do Fernando e a foto grande aqui do Jack, e aqui um 3E e nada, e um bloqueio aqui. Então, a hora que o W começar a mostrar a imagem, você tem que me falar, estou começando a mostrar a imagem, eu vou precisar ver em alguma das caras, ou na cara do Jack ou na cara do Fernando. Um dos dois tem que sumir, para poder ir falando em cima aí, senão eu vou... Tem coisas muito ricas que dá para eu ir explicando, mostrando. De qualquer maneira, foi um dos momentos... Ô, Xande. Oi? Sim, você falou que você se converteu aí em fevereiro de 95. Você já se converteu e logo já teve o chamado para missões? E por que você... Como você sentiu o Senhor chamando para o Níger? Então, foi assim. Na verdade, eu venho de um mundo artístico, eu venho de um mundo no qual eu venho desde pequeno, trabalhando em propaganda, depois grupo de rock, grupo de dança, aonde eu trabalhei um tempo em Belo Horizonte, eu morei 6 anos,
né, em Belo Horizonte. E lá eu comecei a trabalhar em produção de TV também. Então, tive experiência por detrás das câmeras, mas queria estar à frente. E nisso apareceu o Show da Xuxa, em 88, que tinham 4 garotos e precisava de um cantor. O cantor da equipe chamado Paquito. E aí eu me inscrevi, fui passando por vários testes e tal, e lá eu entrei. De 88 a 92, ali então, na minha parte técnica, na minha parte profissional, falando artisticamente, foi uma escola para mim que me deu ali em 4 anos, me deu um degrau de praticamente 20 anos de aprendizado. Nas partes técnicas, é muito interessante, muito importante. E nisso eu trago até hoje para a minha vida, né, de trabalho. Mas trabalhava com criança, embora não gostasse, quer dizer, eu tinha 17 para 18 anos, então eu falava, eu amo as crianças. Mentira. Então eu trabalhava muito com a mentira, nessa questão toda, né, adoro os fãs, aquele papo todo. E a gente sabe que isso tudo faz parte de um marketing, de uma imagem que a gente tinha que vender, né? Mas eu era quase uma criança ali. Então, como é que eu ia ter tanta paciência para gostar de criança, aquele papo todo? Então, inclusive, até teve um outro bate-papo que eu pedi perdão para aqueles fãs da época, para o pessoal todo, porque realmente era querer assim, a fama, o sucesso, a glória própria. Aquilo tudo que a gente chama normalmente de síndrome de Lúcifer, querer ser igual a Deus, né? Então, querer ser endeusado. Eu caminhei alguns anos no início da minha conversão, até o 1º, 2º ano, não entendendo isso, eu pensava que agora, então, eu ia ter uma nova faixa etária, uma nova faixa de fãs, que seriam, então, os crentes, né? Então, com a ideia ainda mundana de vir fazer show, de vir querer dar autógrafo. E assim, me complicou um pouco no início, porque teve vários líderes que falavam, olha, vem o ex-Paquito da Xuxa, dá o testemunho, se converteu. Aí eu queria começar a orar pelas pessoas, queria trazer uma palavra, pelo menos um versículo. Não, você conta seu testemunho, faz um show e fica dando autógrafo lá na saída, nos seus CDs. Eu achava aquilo meio esquisito, porque essas coisas eu fazia fora da igreja, né? Fora das denominações. E quando Jesus impactou a minha vida, eu comecei a ter textos que me ensinaram, como Isaías 42:8, eu sou o Senhor, a minha honra e glória não daria a ninguém, nem as imagens de escultura, ou seja, Deus não divide a sua glória com ninguém. E comecei a ser discipulado, né? E a própria palavra fala que nós fomos lavados pela palavra. E, conhecendo a verdade, que é o próprio Jesus, você vai se libertando. Então, isso é algo contínuo na nossa vida, na vida de um discípulo de Jesus, né, de uma pessoa que quer viver agradando o Senhor. E eu fui aprendendo, mas tive muito choque, porque eu queria engrenar nesse caminho de não me idolatrar mesmo. Você tem uma ideia, queriam inventar aí o Pá-Cristo. Olha que ridículo. Essa foi ridícula, né? E daí eu querendo fugir desse negócio de autógrafo, de fotinho com fã, mesmo porque eu acho que nós não temos que ser fã de ninguém. Não tem que entrar idolatria e fanatismo, né? Vem de fanatismo. Tem que entrar o seguinte, se eu gosto do Jack, do W, do Fernando, eu vou admirar o trabalho de vocês, eu vou orar por vocês, para que vocês não se sintam os caras, eu vou orar para que vocês não entrem por um caminho que se achem melhor do que os outros, porque a própria palavra fala que nós temos que considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Então, não é verdade? Então, e é coisa que a gente vê muito numa contramão dentro de hoje, do próprio povo, né, que se diz que é do Senhor. Então, dá muita confusão, muitos que vieram, colegas meus, não vou citar nome, que até entregaram a vida para o Senhor, queridos, mas eles não aguentam estar debaixo de uma denominação, porque foram muito explorados, teve muito segundo interesse, teve muita coisa só para ter o artista X, olha, ele congrega aqui, eu sou o pastor, do cantor tal.
E isso aí foi afastando o pessoal que vinha do meio secular, né? Vários, né, que a gente teve muito contato. Quando eu me converti ali, entreguei minha vida ao Senhor em 95, foi uma época que eu, Mara, Jesse Valadão, Dedé Santana. Então, a gente estava saindo desse meio e a gente veio com um coração muito aberto, muito puro, sabe? Pô, quero mesmo, quero louvar a Deus, queremos conhecer a verdade. E a gente teve muitas decepções nesse caminho, né, no início, principalmente. Glória a Deus que alguns sobreviveram a essa loucura do início, e alguns estão firmes com o Senhor, outros estão firmes, mas não estão na mídia, ou isso ou aquilo, e nem no mercado gospel. Então, preferiram o isolamento, ele e Jesus. Mas o importante é que a gente tem que ter esse senso. Por que eu estou falando nisso? Você me perguntou como é que foi esse impacto de Jesus. Eu vim de segmentos religiosos, pactos, uma série de coisas. Eu venho de outros segmentos, não seguia o Evangelho, tá? A palavra de Deus, tinha inclusive aversão a isso tudo. E eu estava saindo de um estúdio no centro de São Paulo e eu ouvi um som de uma música. Esse som me atraiu, não estava bom, para mim estava muito ruim, e eu era muito irado, briguento, né? Marrento, como a gente fala. E eu queria brigar com quem estava tocando feio. Olha, para você ver o nível da esquizofrenia louca, né, do cara. E nisso eu me deparei em frente a uma denominação evangélica. Eu fiquei com mais raiva ainda. E entrei mesmo para partir mesmo para brigar. Só chegando lá, era um cinema. Então eu comecei a perceber que era algo sobrenatural. A acústica de um cinema, eu não posso ouvir o som na rua do que está tocando lá dentro. Eu não poderia ouvir, ainda mais, eu estava quase um quartão do lugar quando eu comecei a ouvir o som. Então, eu comecei a entender que foi algo de Deus específico, Deus me dando para algo específico, Deus. Amém. Eu comecei a entender uma coisa sobrenatural mesmo. Então, era uma tarde, tinham cultos direto, como era no centro de São Paulo, e aí eu peguei e falei, olha aqui, Deus, o que você pode me dar? Eu tenho fama, eu estou indo para um contrato internacional de música, o que você pode me dar? Né? Eu viajei quase o mundo todo, enfim, o que você pode me dar? No que eu falei isso, eu ainda disse assim, na minha arrogância para o Senhor. Então tá, você pode, mas muda a minha vida então radical. Fiz assim. Quando eu falei isso, imediatamente parece que saiu um container de peso de cima de mim. E eu senti algo como eu nunca senti em toda a minha vida, em nenhum local que eu fazia outros tipos de rituais ou trabalhos religiosos. Eu falei, é isso. E de lá para cá, nunca mais eu regredi e nem nunca pensei a regredir. Nunca pensei em largar a mão de tudo, nunca. Isso sempre olhando para frente, olhando para o Senhor, com várias dificuldades, batalhas, as batalhas vêm. Você vê que luta que foi para a gente entrar aqui hoje para começar a live. E luta é toda hora. E vai acabar? Não vai. Vai parar? Não vai. Porque sempre vai ter essa luta contra os servos de Deus, né? A batalha espiritual, quer dizer, contra o Senhor e o inimigo. Então, isso é travado nas regiões celestiais, a gente sabe, e tudo que está aqui materialmente sendo realizado, isso começa nas regiões celestiais, primeiro espiritualmente. Então, eu me sinto muito honrado, agradeço a Deus todos os dias por ter me resgatado das trevas e me trazido para a luz, me dado a oportunidade de não estar indo para o inferno eternamente. E não por merecimento, eu posso dizer que, como Paulo, enfim, eu não tinha absolutamente nada que pudesse falar, olha, eu sou merecedor disso aqui. Não. Eu estava no mundo mentindo, eu estava no mundo prostituindo, eu estava no mundo idólatra, egocêntrico, quer dizer, tudo que desagrada o coração de Deus. E mesmo assim, ele enviou
Jesus Cristo, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E, então, essa graça, essa misericórdia do Senhor nos alcançou. Então, até o fim da minha vida, até meu último respiro, eu sempre falo com Deus, falo de novo aqui, e se for para eu pensar em desviar dos caminhos do Senhor, o Senhor me recusa. Amém. Xande, agora fala pra gente do seu envolvimento missionário no Níger. Como que foi o início, né? Quais são os desafios? Eu, antes de começar essa live, eu assisti a reportagem da TV Record sobre a casa lá, a sua casa, né? E do projeto que foi incendiada. Aí fala no começo para a gente, por favor, do projeto, né, que Deus colocou em suas mãos para desenvolver no Níger. Joia. Então vamos falar do Níger primeiro. Bom, Níger, a gente está num país no deserto do Saara, tá? Temperaturas que podem chegar até agora não estou vendo nada mesmo, agora sumiu todo mundo. Estou vendo um 3E ali e acabou. O Níger é assim, do deserto do Saara, temperaturas até 60, 65 graus Celsius, ok? Que mais? Falta de água potável, um lugar onde crianças de 1 ano, 1,5 kg, 2 quilos, chegam para a gente poder estar cuidando. E Níger aconteceu, não foi de paraquedas. Eu, quando comecei nesse processo de libertação, já logo fui procurar a estudar a palavra, conhecer um pouco, né, a palavra, para falar um pouco de menos besteira, pelo menos nos testemunhos, nos cultos onde eu ia. E aí, numa dessas ministrações, eu já tinha o meu coração voltado, eu já evangelizava mendigos, garotos de rua, aqueles meninos trombadinha que tinham na Praça da República, que é no centro de São Paulo, onde eles cheiram cola e tal. Então, eu ia levar a palavra de Deus para eles também, o pouquíssimo que eu conhecia, mas eu aprendia e levava. Aprendia e levava aquilo que eu ia aprendendo. E tinha um coração, assim, muito compassivo, compaixão dos outros, de misericordioso. Sempre gostei muito de ajudar. Então, quando eu me formei capelão, eu cheguei a ministrar algumas vezes, tanto no Carandiru, que era uma penitenciária em São Paulo, muito conhecida, não tem mais. Também servi quase 1 ano no Hospital Municipal do Tatuapé, como capelão. E ali que eu comecei a desenvolver esse amor maior por crianças, quando eu comecei a servir na pediatria, lá infantil, na pediatria, quando eu comecei a ver as barbaridades que aconteciam com crianças que chegavam dos próprios pais fazerem absurdos com os filhos. E aquilo foi me dando uma compaixão, né? Vou trabalhar com crianças, aí sim, uma coisa genuína, sabe, pessoal? Aí uma coisa real, vinda de Deus. E aí eu fui ministrar em alguns lugares, e eu comecei a orar para Deus. Pai, se o Senhor tivesse esse plano para a minha vida, eis-me aqui. Eu gostaria de trabalhar com crianças, jovens, adolescentes, do país mais pobre do planeta. Então, essa foi uma das orações que eu fiz. E aí, quando eu fui... Ó, o Fernando caiu. E quando eu fui... Acontece. Então, acontece. Eita glória! E aí... Eu tô ouvindo, não caí não, tô aqui em pé. Então tá belezinha. Eita, quem está de pé, cuide, aí lá. caia. Exatamente. Aí eu peguei, já nem sei o que eu estava falando mais. Me lembra aí. Me ajuda aí. Então, Você falou que estava orando a Deus para servir ao Senhor um trabalho com crianças num país mais pobre do mundo. Exatamente. Queria trabalhar com crianças, jovens e adolescentes. Evangelizar essa turma. E, numa das ministrações, o Senhor me levou a um local onde eu estava ministrando e me falaram de Níger. Níger, em 2001, era o segundo país mais pobre do mundo. Então, o primeiro era Serra Leoa, também na África.
E eu falei, gostei, eu gosto de desafios, interessante. Aí, falei, que mais sobre o Níger? É um país muçulmano, 99, quase 8% muçulmano. Beleza. Aí eu falei, gostei. E aí comecei a pesquisar mais. E o Níger, que não é Nigéria, está aqui, ó, no continente africano. Dá para ver aí? Estamos aqui. Ok? Deu para ver, não? Olha, Deixa eu... Ah, eu tenho que pôr na câmera, meu. é verdade, agora sim, agora dá para ver. Tá vendo? Eu pus aqui, ó. Lá na foto que eu estou aparecendo. Não, imagina que eu pus na foto que eu estou aparecendo. Não ia ver nunca. Espera aí. Aqui, ó. Ok. Agora sim. Níger. E no Níger, por exemplo, você vai ter alguns bichinhos como esse. Uhum. Escorpião. Alguns escorpiõezinhos do tamanho da nossa mão, né? Aqui. Você vai ter muitas lutas e batalhas espirituais. Você está numa nação 98,7% muçulmanos. Você vai ter comidas como gafanhoto. Uau! É delícia, hein? Gafanhoto. Igual o João Batista, hein? Igual o João Batista. Pois é, ó, maravilha, ó. Vamos lá pro Níger, hein? Ô, Glória! É o seguinte, você tem tudo para não dar certo você ir para o Níger. Calor, fome, sede, Islã, todos os dias, 5 vezes por dia, começa às 5 horas da manhã, os caras nas mesquitas, nas cornetas, gritando, Allahu Akbar, Shanadu Yallah, Yallah, gritando na sua orelha, acorda você querendo ou não. Então, tem dias lá que você não consegue, o peso é tão grande espiritual que tu não levanta nem da cama, não dá vontade nem de você mexer o braço. Então é assim, mas existe um povo lá que o Senhor tem. Então ele precisa de pessoas como a gente, como vocês, que é onde estão aí também fazendo missões, e aonde os missionários, os discípulos de Jesus espalhados por toda a terra. Agora, tem lugares mais hostis? Tem. Tem lugares mais suaves? Tem. Mas as batalhas são as mesmas. Em alguns lugares, perseguição mesmo de morte, de literalmente destruir, queimar tua casa, te matar, te queimar, cortar a cabeça. Em outros lugares, às vezes é o intelecto. Você pode até comer bem e tudo mais, mas o povo está cauterizado e é uma batalha intelectual. O Satanás cegou o intelecto, tudo das pessoas. Então, são lutas distintas. O que eu entendo, né? E o que eu entendo é que nesses anos todos, de 2002 até hoje, já foram centenas de pessoas que passaram por projetos, que tudo é do Senhor. Eu comecei por lá, pisei em 2002 no Níger, e de lá para cá eu não consegui mais tentar engrenar nesse sistema gospel, ou querer ser um artista conhecido, ou uma coisa assim, sabe? Mudou completamente, não tinha espaço para isso. E quando eu já ia ministrar nos cultos, tudo, eu já falava sobre missiologia, eu já falava sobre a importância das pessoas que têm chamado ou essa chama no coração, que isso não se apague, mas eu queria dar um gás para que, cara, é possível. Amém. É isso aí. É isso aí. Vamos para cima. Mas comece a ser um discípulo de Jesus na sua casa. Comece a deixar seu quarto arrumado. Comece a falar, não, olha, no meu quarto mando eu. Muito pelo contrário, comece a obedecer seu pai e sua mãe no Senhor. Comece a ajudar. Comece a ser um bom filho, uma boa filha. Comece a ser um bom amigo, um bom colega. Enfim, a gente tem que começar em casa. Porque se eu não dou um bom exemplo dentro da minha casa, o que é que eu vou conseguir fazer fora? Então, eu entendo que isso tudo, não é verdade? Eu tive que começar a aprender aqui em casa, a ser um melhor marido a cada dia, a ser um melhor amigo,
a ser um melhor pai, enfim. E assim tinha que acontecer. Mas eu entendo que, nesses anos todos, eu comecei no Níger com estratégias de futebol. Então, eu comecei com uma bola furada lá, na minha primeira viagem para lá, em 2002. Juntava mais de 300 crianças, uma bolinha furada. Uau! Aí eles vinham, porque, né, pegar um cara branco assim, um leite azedo desse, né? Olha, deixa eu ver, eles têm pelo. E eles vinham aqui, as criancinhas, né? Pegar, ele chamava eu lá, né? Alex, ou então, tipo, sei lá, não existia esse negócio de bullying. Tudo é bullying hoje, né? Tudo é bullying. Se chamar eu de leite azedo, eu já... não me chama. Lembra? Imagina, eu chamo lá, eu já, negão, meu filho, qual o problema? Ele fala, ô branquelão, beleza. E lá, essa questão do amor, do suportar um ao outro, eu não estava querendo saber sobre religião, mas eu estava querendo ter princípios que o Mestre Jesus disse para a gente ter. Amar, ter compaixão, ter misericórdia, poder dar um abraço, poder chorar com os que choram, rir com os que estão rindo. E eu queria viver aquilo. Então, eu entendo que essa linguagem do amor, cara, é fantástico, é isso mesmo, funciona, e funcionou, e funciona, sempre vai funcionar. É aquilo que o Senhor disse. Então, transcende a questão de comer um gafanhoto, de comer um rato, de chupar um olho de bode numa cerimônia que te dão, é uma honra para o convidado, às vezes chupar a cabeça do bode, o olho. Uau! Você dormir com um rato, com barata no teu cabelo, isso tudo é detalhezinhos, isso. Porque o amor transcende tudo isso. Então, Amém. A gente vai aprendendo. Claro que são chamados específicos. Nós não vamos querer que, às vezes, uma pessoa que não tenha uma predisposição a isso, ou não aguenta ver uma criança osso e pele de um ano com 1 quilo, por exemplo, então talvez não vai ser lá, mas pode servir no seu bairro, aonde ele está, na sua comunidade, enfim. Mas alguma coisa nós temos que fazer. Então, começou com uma bola furada. Hoje, que é do Senhor, não é nada meu, deixar claro, isso é tudo obra do Senhor. São 4 creches, 11 projetos de nutrição, 2 escolas de costura para mulheres, um centro esportivo, okay, com 6 equipes de futebol no evangelismo. Inclusive está debaixo d'água hoje, porque estourou uma barreira de um único rio que tem, e estão tendo chuvas torrenciais, desérticas. Então, assim, coisas... Há quase mais de 60 anos nunca houve isso, está tendo agora. Então, inundou nosso centro esportivo, os 3 campos que a gente tem, tá, de água pela metade do muro, né, mais de 1,5 metros de água. Não dá para chegar lá, o acesso é só com canoazinha. Então, assim, imagina, dentro do deserto do Saara. Então, são coisas assim, de climas, de tudo, que a gente vê que coisas estão acontecendo, sinais estão acontecendo, né? A terra, a natureza, tudo está clamando, está tendo algo, Deus está mandando sinais, para ver que eu entendo que isso são sinais do preparo para a volta do Senhor. E, Amém. Então, fora isso, temos um trabalho, isso é milagre de Deus, a gente tem um acesso livre ao coronel, que é da prisão central, já fizemos 3 batismos lá, dentro da prisão islâmica, uma coisa... É maravilhoso, isso é a graça de Deus. Conseguimos uma sala na pediatria, brinquedoteca, para a gente poder ensinar a palavra, enfim, para os enfermos, no Hospital Central. Temos esse apadrinhamento de crianças, mais de 60 crianças que podem estudar ou ser apadrinhadas para as creches. Então, Deus ampliou as tendas, né? E tem ampliado. E nisso, quando eu falei da pandemia, no Brasil, de abril, que foi quando eu negativei, né, do Covid, comecei a poder sair um pouco. Somos do grupo IgG, eu e Giovana, então a gente, por enquanto, até que a gente saiba, pode estar tendo um pouco mais de contato, né, com as pessoas. São 20 pontos de favela aqui no Brasil que a gente conseguiu estender e abrir pontos de pregação, então isso é uma coisa maravilhosa. Então, não é só no Níger,
temos o trabalho há 10 anos na Índia. No Níger aí está em torno de 1.500 a 1.600 crianças, jovens, adolescentes envolvidos, fora centenas que nesses quase 19 anos já passaram pelos projetos. Na Índia são 10 anos, lá são cerca de 100 crianças, é uma creche e uma escola de costura para mulheres, tudo para evangelizar. E aqui no Brasil, então, a campanha, né, Tive Fome, Me Deste de Comer, que a gente às vezes anuncia, que é exatamente para famílias aqui, né, do Brasil. Então, é maravilhoso, é coisa linda. Uau! Tremendo trabalho realizado. Glória a Deus, a gente fica feliz por saber, né, desse trabalho de missões, onde Deus tem te usado para poder levar o evangelho. E como que vocês fazem nessa ajuda? Muito bom. E nessa ajuda, vocês estabelecem, olha, é isso aí, desperte seu coração. Vocês apoiam alguma igreja? Vocês, por exemplo, no Níger, vocês trabalham com a igreja estabelecida? Ou você estabelece uma igreja? Como que funciona esse trabalho, assim, um discipulado? São vocês mesmo que discipulam as pessoas que trabalham com vocês, que vêm a vocês? Como é que é feito esse trabalho? Só um minuto, que está dando bateria fraca, vai cair. Eu tenho que ligar o plug lá. Espera aí. É assim, quem faz ao vivo... Quem faz ao vivo tem essas coisas. Rapaz, eu também tive um acidente aqui, mas já resolvi, graças a Deus. Um incidente, na verdade. Então, quem faz ao vivo, não é mesmo, Fernando? Né? Aqui nada é gravado, fazemos ao vivo. Então, vamos falar com a 3i, a do W, para a gente poder gravar antes, né, e fazer os cortes. Mas como não pode, no momento a gente faz ao vivo e a cores para vocês. Eu acho que eu consegui ligar o plug. Eu só não sei ver se ele tá mamando ali na... Porque aqui apareceu bateria fraca. Mas amém, vamos indo. Vamos sim. Se aparecer de novo, você toma outras providências, tá ok? Então deixa eu responder. Qual foi a pergunta mesmo? Me perdoa. Como vocês fazem para levar as pessoas a Jesus? Se é alguma forma de discipulado, ou encaminha alguma igreja, ou estabelece igrejas? Como é que vocês... Então, vamos lá. Como é que a gente entende isso? Primeiro, igreja, a gente entende, somos nós. Quando eu entendo a pergunta, quando a gente fala estabelece ou manda, denominação. Então, eu gosto de deixar isso bem dividido e separado. Igreja, pessoas, não templo. Denominação, ok. Então, vamos lá. Se a gente manda alguém para alguma denominação, beleza. Não porque... em cada projeto, nós somos igreja em cada projeto. No momento da creche, nós somos igreja na creche, com discipulado e estudo bíblico, louvor e adoração. No centro esportivo, nós somos igreja no centro esportivo. Então, as reuniões, tipo assim, nós temos em casa, na garagem, okay? A gente se reúne de quarta e de domingo, onde a gente fala que vamos reunir a maior parte de gente que a gente consegue de todos esses lugares que em cada dia, em cada horário de programa, estão se reunindo como igreja. Então, a gente não tem, assim, uma denominação, por exemplo. Não existe isso. Denominação AGD, tal, não. Então, nós entendemos, somos igreja, Deus habita em nós, somos o templo do Espírito. Então, 2 ou mais reunidos ali, tá, então já é a igreja. Então, aqui nós somos a igreja já. Então, a gente não faz essa de pôr placa ou a instituição. Nós somos, como instituição, uma associação cristã no Níger, mas na área filantrópica. Então, não que é uma denominação como Batista, Assembleia de Deus, enfim. Não. Então, nós somos uma associação. E dentro da associação, a igreja está. Então, reunida, pessoas. Então, a gente trabalha com locais e os que estão vindo, estamos indo para a 2ª geração de muçulmanos convertidos. Então, está sendo formado ali pastores, está sendo formado obreiros, tudo dessa primeira geração fresquinha, linda, de ex-muçulmanos. E agora esses que já estão se casando, já estão
indo para a segunda geração, seus filhos, ou seja, nós temos 15 netos dentre os filhos adotados. Então, eles já estão vindo sendo ensinados por aqueles que tudo que a gente fazia com os pais deles, eles estão fazendo com as outras crianças agora. Então, já é um legado. E assim, então, em cada projeto funciona o próprio andamento de talvez uma denominação para o pessoal entender. Mas a igreja funciona em cada ponto. Ok. Você falou de adoção. Foi anunciado, né, que você adotou vários africanos, vários nigerianos, né? E aí, como é que foi essa adoção? Conta para nós. Então, foi chegando, tipo assim, não fui escolhendo aquele, o outro. A coisa foi acontecendo. Então, vai ficando mais em casa, fica um dia, fica 2, aí vem outro. E assim, vamos ficando com compaixão. Bom, chegou a 19. Tá? 19. Isso. Só que alguns já casaram, a gente mora conosco em 10. Então, estamos em 10 em casa hoje. Mas alguns já casaram, têm sua família. Então, teve 2 que foi morar de novo com os irmãos menores para cuidar deles, mas estão na mesma cidade. Outros se casaram e mudaram para outra nação, ali próximo na África também. E assim, as coisas aconteceram, não foi assim, escolhi esse ou aquele. Entende que Deus foi escolhendo e nos dando para a gente tomando conta e cuidando, né? Ok. Tem uma pergunta para você, Xan, mais uma pergunta. Vamos lá. Qual que é o futuro desse projeto missionário no Níger, com essa condição, né, de pandemia mundial que nós estamos vivendo? O que você tem de futuro para o projeto? Você volta para lá, continua, precisa de apoio para revitalizar a casa que pegou fogo, os campos aí que foram invadidos pela água? O que tem de futuro aí, de desafios para o projeto? A casa foi em 2015, né? Foi o maior ataque terrorista que teve na nação. Foram mais de 80 lugares queimados, destruídos. Inclusive pelo YouTube, vocês podem entrar, tem uma matéria, 2 matérias do Geraldo Luiz, que parece que saiu no Brasil, na Record, Domingo Show. Então, se você põe lá, Alexandre Canhone, ex-Paquito da Xuxa no Níger, Casa Queimada, então você vai ver pelo YouTube, você vai ter essas matérias, porque eles fizeram um documentário da gente, a Record, em novembro de 2014, mais ou menos. Quando foi janeiro de 2015, aquela matéria toda que eles fizeram, de quase 40 minutos de documentário, pegou fogo tudo. Então, eles fizeram mais uma, que saiu, acho que foi em março ou abril de 2015. O programa do Geraldo Luiz. Então, assim, foi um choque. Nós ficamos escondidos 20 dias no Níger mesmo, para voltar depois, estava tudo queimado, destruído. Nós já recuperamos isso. Isso já foi, graças a Deus, restaurado. As dificuldades porque, com a pandemia, muitas pessoas, parceiros, deixaram de estar ofertando e ajudando, até pela crise, pela incerteza, né, geral do planeta. Então, a gente pede que quem puder, né, tem um site, não sei se vai aparecer em algum lugar, www.agdniger.com, onde tem as contas, né, as contas que você pode nos ajudar, ok? Quer mandar para a conta do projeto no Níger? Nós temos lá também conta do projeto, uma associação, nós somos também aqui no Brasil, somos regulamentados como uma instituição, um instituto cristão. Então, as pessoas podem depositar no Brasil, que todo mês é enviado esses recursos para o Níger e para a Índia. Então, vocês podem ajudar entrando no site, tem lá como fazer sua contribuição. Agora, o caos que está é a parte do centro esportivo. A gente está com um pouco de temor que, quando essa água baixar, possa ter afetado todinha a estrutura dos muros, né? E isso pode ficar danificado para que possa cair os muros, né? Então, o problema é a gente estar orando para que não afete a fundação, né? A fundação. Mas a parceria, a oração, pedir para que as pessoas possam entrar. Tem o WhatsApp também, ó. Tem aqui, deixa eu ver. Você me fala se está ao contrário ou não. Esse aqui está certo?
Eu não estou vendo, tá vendo aí, pastor Jack? Chega um pouquinho para trás. Para trás. Aí, Pronto, agora tá. O WhatsApp direto nosso. Então, o Ok. pessoal pode entrar em contato. Tem o Instagram também, Alexandre Canhone Oficial. Tem o Instagram do AGD Níger. Então, assim, as pessoas podem entrar, divulgar. Tem o programa infantil, um canal Turma do Xande, XAND, que também é um canal bacana para os filhos, não tem palavrão, a palavra de Deus. Tem a Dona Girafa, a Vovó Girafa, quer dizer, tem o Xandinho. Então, tem, assim, vários personagens, bem bacana para a criançada, a palavra de Deus, histórias bíblicas e louvor, né, para a criançada. Então, as formas é orar, interceder, caminhar junto, e é isso, a gente fica muito feliz em poder contar um pouco sobre tudo isso aí para vocês. Amém. Em relação, Xande, em relação ao seu projeto missionário que Deus colocou no seu coração, né, já aí há 20 anos, aí a gente pode falar, a esse projeto missionário, a isso que está na sua mão, o que te tira o seu sono? O que te deixa um pouco preocupado, né? Vamos dizer assim, que na hora de dormir você fica pensando, o que tira um pouco o seu sono em relação a isso? Vou falar uma coisa para você, nada. Amém, amém. Sofri com isso. Esse é missionário, esse é crente. Brother, já me deu gasto desses problemas de refluxo, de então, enquanto a gente não entende que a obra é do Senhor, que não é nossa, e não somos nós que somos o maior interessado nas almas, mas sim Jesus, e nós somos cooperadores dessa seara, né, para que o reino de Deus seja implantado aqui na terra como no céu. Então, aí eu me estourei com a saúde, minha esposa também. Mais de uns anos para cá, meu irmão, nada mais tira o meu sono. Porque a obra é do Senhor, né? O recurso que o Senhor quer enviar, então vai enviar. Se Ele quer que feche o projeto, vai fechar. Se quer que abra, vai abrir. Se é para eu estar no Brasil agora, subir favela, vou fazer. Agora é para embarcar de novo, vamos para o Níger de novo. Agora é a época da Índia. Enfim, a gente fica muito à vontade nas mãos do Senhor. E uma outra coisa, aprendi também, eu tenho um projeto e, por exemplo, a nossa agenda. Eu não tenho agenda já sobre dezembro. E antes eu tinha agenda de 1 ano e meio na frente. Então, assim, eu sei que a gente marcou agora, né? Pô, vamos ver se a gente consegue se falar, porque eu vou estar operando e semana que vem é meu aniversário. Eu vou estar mais descansando com a minha família. Então, por isso que a gente está conversando hoje aqui. E glória a Deus por isso. Uma benção. Amém. Mas, assim, eu não tenho mais aquela agenda louca de 1 ano na frente, 8 meses, 5 meses. Não. Eu já tenho trabalhado com a agenda do Senhor. O Senhor é que faz. O que é para eu fazer, pai? Eu faço. Eu estou aqui, eu faço. Uhum. É claro Amém. que a gente tem Amém. um organograma básico, mas, para a glória do Senhor, já nada me tira o sono. Graças a Deus, porque é tudo dele e nós somos dele. Então, Senhor, eu estou aqui. Se é para ir para lá, eu vou. É hora de fazer isso, eu faço. E não fico mais... Hoje, por exemplo, não vai me tirar o sono. Eu fui de manhãzinha para buscar cestas básicas. Aí fui buscar o carro na oficina, estava arrumando a parte de trás, que estava abrindo sem parar. Fui lá, o mecânico, ok, eu entrei, não deu um quarteirão, a porta abriu de novo lá atrás. Eu estava indo para comprar as cestas básicas. Dei a minha volta, voltei. Acabou, voltei para casa, de boa. Falei, mozão, olha, o carro voltou de novo para a oficina. Então, você não foi comprar? Não, não fui. E tá bom, tá bem. Se o carro ficar pronto, ok. Se não ficar pronto, quando ficar pronto, eu vou e compro. Então, tipo assim, eu não vou mais estressar. Não, glória a Deus, eu não estresso mais.
Amém. Então nada tira seu sono mais. Não tira. Amém. Eu tenho me esforçado, tenho orado para que eu descanse no Senhor de fato. Já basta o mal de cada dia. Não andeis ansiosos por nada nesse mundo. Então, eu tenho procurado viver isso com a minha família, na minha casa. Vamos viver o que Jesus disse. Aí a gente vai ficar mais tranquilo. Amém. Eu tenho mais uma pergunta só, pastor Jack. Você tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta para o final. Ok, pastor. Então nós vamos fazer assim. Vamos aproveitar, né? Eu vi que você está com o violão aí perto e você tem como... você teve uma carreira e eu creio que você tem feito um bom trabalho e também você louva ao Senhor. Então vamos aproveitar esse momento. Esse momento para ouvir um louvor. E quero dizer também que estamos sendo muito edificados com essa conversa. E é uma bênção. Tá bom? Vou mostrar primeiro um pouquinho dos hinos lá um pedacinho de como é que a gente louva lá no Níger, em dialeto. Eu acho que é bem bacana mostrar um pouquinho. Aia, 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 embarcada Yesu, comia samabanza. Aia, 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 embarcada Yesu, comia samabanza. Canada motochi, awana tumbia, embarcada Yesu, comia samabanza. Aia, 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 embarcada Yesu, comia aia, 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 aia. É isso aí. Embarcada Yesu. Se você não tem Jesus na sua vida, comia zamabanza. É a mesma coisa de não ter nada. E o louvor vai falando o seguinte: se você tem casa, moto, dinheiro, mas não tem Jesus, de nada vale sua vida. Então, essa é a tônica do louvor. Aí, tem louvores, a gente, nesse período, não só agora, quando entrou a pandemia, eu já venho fazendo há um ano, mais ou menos, um projeto que se chama Para o Rei e pelo Reino. Então, ou seja, são louvores de adoração. O Senhor nos concebeu 68 louvores. E nesses 68 louvores foram 5 CDs, sendo que 10 louvores, um CD infantil, e os outros de adoração para o corpo de Cristo. E nisso, alguns irmãos, amigos de ministérios diferentes participaram. Então, por exemplo, Ana Paula Valadão, Nívia Soares, amiga nossa, Regis Danese, terminamos um clipe, foi editado, a gente deve estar lançando a breve. Azaf Borba, outro amigo também. O Nil, que era do Dominó, convertido, servo do Senhor, participou também. Glória a Deus. Bênção demais. Amém. E a Ludmila Feber também participou. Então, alguns irmãos, Daniel e Samuel, lá de Goiás, que é uma dupla também sertaneja, muito querida. Inclusive, eu botei uma live com o Samuel, que pegou Covid também. E também teve não, Covid não, acho que foi um AVC que ele teve, Uau. Recuperou. Então, a gente está, em semana que vem, nós estamos numa live com ele. E assim, um refrão, por exemplo, um dos louvores que, por exemplo, né? Deus que provê, né? Vamos ver se sai aqui. Deus que provê e que cuida dos filhos seus, que sustenta sua aliança. Se Deus quiser, faz da rocha água sair. É o Senhor que nos dá esperança. Essa chama-se Deus que provê.
Essa aí a Nívia Soares cantou comigo. Foi uma bênção. E assim, vários outros momentos também de louvor e adoração. Né? O Senhor tem dado, tem surpresa vindo por aí. No canal Alexandre Canhone no YouTube, tem ali os louvores, tem também os videoclipes, né? E tem a rádio também. Agora a gente inaugurou uma rádio web, Jesus Company. Muito bacana, louvor e pregação 24 horas. E é isso. Então eu falei, poxa, vamos abrir uma rádio que a gente pode daí pôr louvores de amigos, parceiros, né? Inclusive tem alguns amigos da Europa que gravaram comigo também. Esses louvores a gente está pondo. E é isso, é para o rei e pelo reino de Deus. Né? Então, a ideia é essa, é propagação do evangelho do Senhor, né? E tudo para ele. E uma pergunta, que dialeto é o idioma que você estava cantando, a primeira música? Nós temos o Hausa, tem o Zerma também, que a gente mistura e mescla os louvores. Tem também o Tamacheque, que é a língua dos tuaregues, que é um povo nômade no deserto. Tem também o Grumanchê, que também é falado lá na capital. E, enfim, acho que esses são os mais falados. O francês, né? A gente fala o francês. O francês, que é o que a gente pega tudo. E aí um dos filhos já traduz para outro dialeto simultâneo, né? Porque a gente trabalha com mais de 10 tribos, então, muita gente, muito dialeto. Então tem que prega em francês, por exemplo, você vai lá, então você fala bom dia, aí o outro bonjour, aí o outro matarangô, e aí vai. E tem a Bíblia traduzida, Xande, para esses dialetos aí? Ou só no francês mesmo que usa lá? Como é que é? Então, a gente fala em francês, mas, por exemplo, lembra, 85% da população não escreve nenhum nome, analfabeto. Então, a gente tem um sistema que, com alguns parceiros em áudio, a Bíblia em áudio, e também tem Bíblias em dialetos. Você consegue comprar, mas não são em todos os dialetos. Sim. Então, precisa de muita tradução, tradutores e tal. Sim. Então, tem pessoas que se dedicam só nas traduções. Né? Sim. É isso. Uau! Pastor Jack. Oi. Opa, eu quero colocar 4 versículos bíblicos que eu gosto muito, que fala dos 2 povos de Deus, né? Israel e a igreja. Então, tem um versículo bíblico no livro de Êxodo, capítulo 19, os versículos 5 e 6 falam assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, o Senhor, né, usando Moisés para falar isso para o povo. Se eles obedecessem ao Senhor fielmente, eles seriam um reino de sacerdotes e uma nação santa. E eu acho interessante que esse versículo, esses 2 versículos, ele... Alô? Travou. Caiu, agora caiu, Xande. Glória a Deus! Nós estamos numa luta aí. Essa foi a live mais assim, desafiadora, hein? Vamos lá. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. A entrada do anjo aqui nesse lugar. E aí vai. Mas, Xande, rapaz, glória a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Que transformação, hein? Do sucesso ao êxito com Cristo, da fama para missões, né? Isso é tremendo. E hoje, o que você poderia dizer, por exemplo, se você, pelo trabalho, o êxito que você está tendo no seu trabalho,
o que você aconselharia, por exemplo, uma palavra assim às igrejas brasileiras, um despertamento à igreja, o que você falaria para aquelas pessoas que estão ouvindo com respeito a missões na África, na Europa, na Ásia, ao chamado do Senhor? Porque nós vemos que, às vezes, essa questão que você mesmo tocou, né, esse gospel, talvez assim, essa frieza para missões hoje em dia, nós sabemos que o Brasil ele tem profecias, né, de ser o celeiro de missões, né, salvação para levar essa mensagem, né? O que você falaria assim para a igreja brasileira como um despertamento para as igrejas, tanto aquelas pessoas que têm chamado, mas também líderes e pastores com respeito a missões? Amém. A primeira coisa que eu acho que tem que estar bem claro é você saber quem é Jesus para você. É a primeira coisa, porque se você não entende que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu tudo, e que você tem que amar e respeitar e seguir e servi-lo de todo o teu coração, acima de todas as coisas e de qualquer situação, e amar a Ele a mais do que qualquer pessoa neste mundo. E por isso, então, com esse temor que você tem a Deus, em nome de Jesus, você, então, assim procura praticar a palavra dele. Então, se você não tem essa questão muito firme, clara na sua vida, no seu coração, você não vai conseguir seguir os passos do Mestre. Porque se você não amá-lo de todo o coração, se você não procurar viver como ele viveu, assim como diz o texto, né? Aquele que diz que o segue e que acredita nele, procure viver como ele viveu. Não é verdade? E o Pai mesmo disse ao meu filho amado, a ele ouvir. Então, nós temos que ouvir, entender e praticar o que Jesus disse. E ele disse ainda, Jesus, olha, aqueles que ouvem e praticam a minha palavra são da minha família. Ou seja, se eu só ouço, mas não procuro praticar, eu não sou da família dele. E a família de Jesus é formada de discípulos de Jesus. Quando Jesus propõe, isso é uma coisa muito marcante na vida, foi na minha impactante, pode ser na vida de muitos. Quem quiser ser meu discípulo, ele não obriga ninguém. Ele também não fala quem quiser ser católico, quem quiser ser evangélico, quem quiser ser espírita, não. Quem quiser ser meu discípulo, ou seja, segui-lo, os passos desse mestre Jesus, né? Caminhar como ele caminhou, eu tenho que, primeiro, antes de começar a segui-lo, eu tenho que fazer duas coisas que ele propõe. Negar a si mesmo e tomar a cruz. Negar a si mesmo é não fazer a minha vontade para fazer a dele. Tomar a cruz está falando de morte diária, linear. Então, todo dia eu tenho que lembrar que eu preciso fazer a vontade dele. Todo dia eu preciso matar a minha vontade. Porque se eu continuo fazendo a minha vontade, eu não faço a dele. Exemplo prático, externo. Tá? Ele fala para mim, interno, perdoar e amar o meu inimigo. Ora, se a vontade minha, de uma pessoa que fez muito mal para nós, que queimou a nossa casa no Lige, talvez carnalmente era queimar o cara também. Mas Jesus falou, ame, perdoe, ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe mesmo. É muito simples. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a vida só está em Cristo. Cristo em nós, então há vida. Se Cristo não está em nós, não há vida. Então nós somos como um zumbi andante por aí. E é simples. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, ou seja, nós estávamos mortos. A vida é quando Jesus entra em nós. Então, se eu nego a minha vontade e se eu entendo essa mortificação da minha vida e carne e tudo, os meus sentimentos todos os dias, aí sim ele fala, depois você me siga, né? Negue a si mesmo, tome a cruz e depois me siga. O problema é que todo mundo quer seguir Jesus sem e pula essas duas etapas. Então fica muito difícil. E aí muitos desistem, não querem, pensam que tem Jesus, mas não tem, nunca tiveram, nunca ouviram, nem o conheceram.
Então, a gente tendo essa base clara, cristalina, então o resto vai bem, o resto vai fluir. E outra, quem quer fazer, faz. Faz. Eu, com Covid, fazia. Às vezes, a gente terminava a live e ia para o hospital direto. Né? Dava febre altíssima, enfim, uma série de coisas. Mas eu não ficava também falando na live, estou com Covid. Não, nada disso. A gente só falou depois que negativou. Então, quem quer fazer, faz. Quem quer fazer num período de como é que era? De todo mundo confinado? Quarentena. Mas podia, quem quer fazer, pega o interfone e sai ligando para o pessoal do prédio. Vocês estão bem? Eu não te conheço, mas eu sou do 301. Dá de alguma coisa, conte comigo, conte com as minhas orações. Então, quem quer fazer, faz. Quem quer fazer, faz. Então, meus filhos, é pedir para Deus a direção, o centro da vontade de Deus para a vida de cada um. Você quer fazer na Europa? Você faz. Eu quero fazer aqui, quero fazer na Índia, a gente faz. Então, é só estar à disposição de Deus, mas isso requer o seguinte, matar a nossa vontade. Cuidado com o que anda vendo na internet, o tempo que você perde com bobo ali, o que você anda assistindo, que tipo de música você ouve, é para sua edificação própria, é para edificação da igreja. Então, tem tudo isso. Então, as pessoas são roubadas de tempo com um monte de lixo que não edifica nem ele mesmo, nem a família e nem o reino de Deus, e depois quer ser abençoado, fica difícil. Então, a gente tem que desconectar. A Bíblia diz que nós temos que desconectar desse mundo. Mesmo porque não é aqui. Então, aqui é um período de treinamento, porque vai ter muito trabalho na glória. Esse papo do pessoal que fala, não, nós vamos descansar na glória, vai descansar. Nós vamos estar com o rei, nós temos hierarquias, imagina que eu vou ficar ali tocando harpa, a eternidade tocando harpa. Não, não vai ser. Vai ter muito trabalho para os discípulos do Senhor. Então, eu deixo esse encorajamento, que Deus te abençoe. O site está no ar, www.agdniger.com. O Instagram também, se puder pôr. Pessoal, obrigado. Um abraço, toda a equipe, Fernando, Jack e todo mundo aí, pessoal que está assistindo depois. Orem por nós, compartilhem e precisamos das suas ajudas de todos os aspectos. Muito bom, muito bom. Fernando voltou. Bem-vindo de novo. Caiu energia. É isso aí. Nós queremos, através dessas lives, através da Missão Semear, despertar para missões. É tempo de fazer missões. Os dias são maus e nós temos que fazer. A seara é grande e os paquitos são poucos. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. A seara é grande e você está sendo convocado a fazer parte dessa equipe, dessa família, desse exército que está avançando com pandemia, sem pandemia, com dinheiro, sem dinheiro, com enfermidade, seja como for. A ordem é a mesma para todos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vamos então para as considerações finais, começando pelo nosso amigo Fernando, aleluia, que voltou. Me abandona não, rapaz. Amém. Como o Xande falou no início, né? Acho que o problema é espiritual mesmo. Caiu energia aqui onde eu estou, mas aí eu estou com a internet do celular. Então vamos lá, as considerações finais. A Missão Semear já tem um curso formatado de missiologia. Então, se você quiser estudar, né, conhecer um pouco mais sobre missões, e depois de um ano, né, quiser ter uma oportunidade de fazer um estágio missionário no seu período de férias, dos seus 30 dias de férias que você for tirar em 2021, separe aí uns 10 dias, né, uma semana, 15 dias, quem sabe 20. E aí a gente tem alguns locais, se quiser ir para ter uma experiência missionária transcultural. Bolívia, Espanha ou Moçambique. Mas para isso, é necessário você cursar
o curso nível 1 de Missiologia da Missão Semear, onde ali você vai ter 10 disciplinas, né, uma disciplina por mês. Vai ter introdução em missiologia, teologia bíblica da missão, um pouquinho de Bíblia, né, panorama do Antigo, panorama do Novo Testamento. Digo assim um pouquinho de Bíblia, porque a gente imagina que quem está envolvendo com missões já é pelo menos um aluno assíduo na escola bíblica dominical, né? Então, um panorama da Bíblia, e aí vai ter algumas matérias, né, no primeiro módulo, no primeiro nível, de mais relacionado com missões, que é evangelismo, discipulado, contextualização missionária 1, antropologia missionária 1, plantação de igrejas e homilética 1. Então, esse primeiro nível, 10 disciplinas, né, a ideia é que o aluno estude um ano e depois, se desejar, se sentir no coração, né, ter uma experiência missionária transcultural. E depois tem o nível 2, né, mais 10 disciplinas, né, e o nível 3. No nível 2, teologia bíblica do Antigo, do Novo, teologia sistemática, missões paulinas, antropologia missionária 2, né, contextualização 2, homilética 2, plantação de igrejas 2. E no nível 3, né, o terceiro ano de estudo em missões, caso queira, né, estudar esses 3 anos conosco, com a missão Semear, nós vamos ter formação de liderança autóctone, foi o que o Xande falou, né, que já tem obreiros, pastores lá no Níger, que já estão dando conta do trabalho lá, né? Então, formação de liderança autóctone, nós vamos ter aconselhamento pastoral, sincretismo religioso e nominalismo cristão. O missionário e antropólogo Ronaldo Lidório, ele sempre fala que um dos piores males, né, um dos piores cânceres do mundo de missões é plantar uma igreja e essa igreja ser sincrética ou nominal, né? Então, nós vamos estudar um pouco sobre isso no terceiro nível, né, no módulo 3 de missões. Vamos estudar sobre a teologia contemporânea de missões, estratégias e métodos missionários, história da missão da igreja, vida missionária e louvor e adoração, como nós tivemos aí, muito bem louvado ao Senhor, né, pelo missionário Xande, louvando ao Senhor numa língua que nós não conhecemos. Então, nós queremos encorajá-lo a se envolver com missões. Se você não puder ir, ser um missionário de carreira, que você estude missões, né, com a missão Semear. Acredito que esse mês de outubro, mais tardar em novembro, nós vamos startar o curso na internet. O curso 100% EAD, né, totalmente online, vai estar proporcionando esse conhecimento, né, sobre missões, e você vai ter a oportunidade de colocar em prática aonde você mora, ou se quiser ter uma experiência transcultural, a missão Semear vai proporcionar para que você tenha uma experiência transcultural na Bolívia, em Moçambique ou na Espanha. Então fica aí o recado para a gente estudar missões com a missão Semear. Excelente, glória a Deus. Rapaz, e vamos ver se a gente faz uma parceria com o Xande, né? E a gente também faz um acordo aí, mas vamos conversar depois. Xande, eu não vou te pedir mais nada. Muito obrigado. Só mais uma coisinha, a última. Você pode fazer uma oração para nós terminarmos essa live, agradecendo a 3i, ao W, a todos que participaram, aqueles que estão por trás dessa live, aqueles que estão ouvindo, abençoando, né? Eu penso que foi muito bom, muito construtivo para todos nós, tá bom, Xande? Agradeço também a sua esposa, a paciência. E uma bênção. Pode orar, então. Ela teve compromisso, senão estava junto, estava aqui mexendo, não tem problema, é porque realmente ela teve compromisso, senão ela estava junto com a gente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse período, nós te agradecemos por este tempo. Abençoa, Senhor, a cada um que proporcionou que pudéssemos estar aqui, pessoal da produção, ao Jack, o Fernando, suas famílias, o projeto, a Semear, a GD, enfim, a todo mundo que está junto com a gente, que o que foi falado aqui é para o louvor da tua glória, que possa servir de testemunho
impulsionar pessoas com corações ardentes a servir o Senhor de uma maneira cada vez mais de acordo com o teu querer e não com o nosso. Se revela a nós, Senhor, abençoa cada um dos missionários que já estão fazendo cursos, que já fizeram, a todos que estão no campo, a todos do mundo inteiro, e que o Senhor, Papai, supra as nossas necessidades como o pão de cada dia. Nós cremos, acreditamos e confiamos e descansamos no Senhor. Te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Xande. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Paz do Senhor. Ore por missões. Faça missões. E contribua com missões. Deus abençoe. Um beijão para todo mundo. Valeu, pessoal. Ah.